De volta já aqui com Bem Assim. E agora, aqui no estúdio, nós vamos conhecer a história de um casal empreendedor que decidiu apostar no pão e no café artesanal. Só que aí tem todo um quê nessa história. Porque o pão, ele é bem fofinho e o café, ele é cremoso. Eles vão contar muito mais e melhor pra gente agora. Sejam muito bem-vindos, Laís, Mário. Obrigada pela presença de vocês. Coisa boa tê-los aqui. Obrigada. A gente que agradece. Ai, que é isso. Respirem. Chegaram aqui, olha. Aceleradíssimos. Papo de bastidor, assim. Chegaram aqui acelerados e eu, cadê vocês? Olha a hora, o programa é ao vivo. Mas deu tempo, tá tudo certo. Já organizamos aqui para mostrar para vocês todos esses produtos lindos, maravilhosos e tenho certeza também que deliciosos. Mas antes da gente mostrar cada um dos produtos, eu quero conhecê-los. Eu sempre gosto de fazer isso quando a gente recebe o pessoal aqui. Então eu queria entender como foi que surgiu essa ideia de apostar no café cremoso e no pão fofinho. Então, Mara, foi uma coisa bem inesperada também pra gente. Sim. Porque a gente ainda namorava, na época que a gente começou a fazer o pão. E aí eu morava na casa da minha irmã. E foi quando teve a pandemia, eu fiquei desempregada, fui morar com a minha irmã. Nesse processo, eu comecei a ficar com medo de comer o pão de padaria, porque eu disse, não, vou pegar Covid. Ah, então tudo começou porque tinha um medo em relação à pandemia. Aí eu disse, vamos... sair de casa e tinha que fazer em casa mesmo para evitar contato, né? O contrário da minha mãe. Você acredita que a minha mãe, ela brigava para ir na padaria? Gente, pois é, a gente não brigou para ir na padaria. Não, entendeu? Tinha que ser E aí a gente começou fazendo pão para consumo. Sim. E aí eu mandava para casa dele, mandava para as minhas tias. E ainda a gente não via potencial para negócio, né? Para virar negócio. E aí, um certo dia, eu falei, gente, mas eu não quero voltar a trabalhar, porque eu vou deixar meu filho com quem? E aí, a gente decidiu, pensou assim, poxa, já que a gente tá dando pão para todo mundo, vamos começar a vender pão. Sim, e todo mundo já gostava do pão. Todo mundo já gostava, gostava e perguntava quanto era, e a gente não queria... Não precisa não, precisa. E aí, a gente, bom, vamos lançar o pão, né? E aí, a gente começou a estudar para trazer novas massas, porque a gente queria trazer uma nova roupagem para o pão. Já que também eu tinha um problema já com o pão, eu amo pão, mas tinha um problema. Por exemplo, eu sentia um certo desconforto quando eu comia o pãozinho tradicional. Sim. E a gente começou pesquisando e descobriu que é por causa da fermentação, que é muito rápida. E aí eu falei, vamos fazer pão pra mim. Agora eu como pão todo dia. Agora não, é pão pra mim também. Pão todos os dias. E aí a gente começou fazendo, veio trazendo essa base nutritiva, que todo mundo vai conhecer o nosso pão. Vai ver que ele tem uma base nutritiva, não é só um pão de trigo. Sim. Né? Porque a gente precisava que ele tivesse um valor nutricional. Então eu falei, será que dá pra fazer pão de batata doce? Pão de beterraba? Pão de couve? E aí a gente descobriu que dá pra fazer e começou fazendo. Muito Foi isso que aconteceu. E aí foi virando negócio, e quando a gente se deu conta, a gente já vendia para o bairro todo. E aí nada melhor do que para acompanhar pão que café. Foi isso mesmo? Isso mesmo. A Laís sempre gostou muito de café. Aí, na verdade, eu não fiz o café pensando em vender. Você fez para ela? Fiz para ela. Um casal apaixonado, gente. E ele não toma café. Ela sempre gostou muito de café, eu fui pesquisar um café que fosse diferente e achei uma receita na internet e fui modificando ela. Aí comecei a fazer uns cafés de doce de leite, paçoca, beijinho e ela foi gostando e... Acrescentando esses sabores. Acrescentando. E quando a gente vendia o pão no começo também, as pessoas perguntavam, né? Tem o que para beber com pão? E a gente não tinha ainda uma bebida para fazer, para oferecer aos clientes. E aí foi isso, eu comecei a fazer para ela e depois comecei a vender aos clientes também. Aí Laís, assim, peraí, você faz um café muito nada bom? Nada melhor que o pãozinho com café. Com café. Agora me diga uma coisa, como é que você fazia para provar, para saber se estava bom? Ou a Laís que era o teste de qualidade, ali tá bom, coloca a Laís mais. E o Darwin, que é o nosso menino do marketing da degustação. Ele trabalha no setor de degustação. Aí eles setor muito difícil. Aí eles foram quem aprovaram e... Pronto, depois foi pros clientes, todo mundo gostou e a gente tá aí vendendo. Gente do céu, que coisa Aí fiz uma variedade de café, ó, beijinho, brigadeiro, doce de leite. Você foi fazendo, tem até chocomenta que eu fiquei sabendo. Chocomenta, é isso mesmo aqui. O pessoal gosta muito do chocomenta.
Qual que é o grande carro-chefe, Mário? Dos cafés é Sim. o cappuccino, que é bem conhecido já, o paçoca e o doce de leite. O pessoal ama. O pessoal ama. E também o pessoal gosta muito do chocofé, Sim. que é um café gelado, que é a base de café, chocolate e leite. Massa. Bem cremoso e gelado. Muito bem. Daqui a pouco a gente então chega aí para mostrar em mais detalhes, né, cada um desses produtos. E aí então vocês vendem os pães. Isso. E os cafés. Isso. Tá, e agora vamos focar aqui nos pães, nessa mesa aqui lindíssima dos pães. Você falou que os pães eles têm valor nutritivo. Isso. O que é isso, Tá. né, para quem não entende? Basicamente, qual é a nossa preocupação quando a gente come pão? Exceto as pessoas que têm problema com trigo, o problema não é o trigo. A nossa preocupação é que ele não tem um valor nutricional. Exato. Né? Então, o que é que a gente pensou? Em trazer bases nutritivas para esses pães. Então, esses pães levam trigo, mas eles antes precisam de um purê da base nutritiva. Sim. Por exemplo, esse aqui, ele tem um purê de beterraba. Esse aqui, ó, olha esse a cor aqui. dele. Ele tem um purê de beterraba. Ele fica com o sabor da beterraba também, Laís? Bem levinho. Bem Fica levinho. o sabor, mas é bem suave. Então, é um pão, mas é um pão, gente, que tem um quê de pão, que é o pão de beterraba. E aí é perfeito isso. É perfeito para, por exemplo, pessoas que não gostam desses legumes ou dessas Sim. raízes. É perfeito É uma forma para de adicionar na comer, alimentação. né? Isso. Boa, O pessoal gostei. fica perguntando, mas tem muito gosto de beterraba? Tem, mas é Sim. suave e muito gostoso. Até a pessoa que não gosta acaba provando e começa ama. a pedir direto. Isso. Muito bem. Aí Além do de beterraba. Tá. A gente tem 10 massas nutritivas hoje no cardápio. Tudo isso, Tudo isso. menina. Eu além do que eu vou 10 massas falar nutritivas. A aqui. gente tem a tradicional, que é aquele pãozinho tradicional de farinha branca. Sim. E a gente tem pão de aveia, pão de batata doce, pão de hora por nobres. Não sei se você conhece hora por nobres. Não É uma conheço. folha que tem um valor nutricional altíssimo. Sim. É esse aqui, ó, que faz Esse esse você pãozinho trouxe. verde que as crianças que as mães compram da gente chamam de pão do Hulk. Nossa! É uma E ótima aí, é um forma de ótimo fazer a recurso criançada para comer, inserir a né? criança, né? Nesse Boa. processo de alimentação. Sim. Aí a gente tem cenoura, macaxeira, milho, que mais? Abóbora. São 10 Uma sabores, variedade de sabores, Aí eu pergunto, qual que seria então a diferença desse pão aqui que você está mostrando pra gente para aquele pãozinho da padaria? Você falou, é o tempo de fermentação? Então, tem várias coisas nesse processo. Tá. Tem essa questão do valor nutricional que a gente agrega, Sim. né? A gente está inserindo uma base nutritiva na alimentação com o pão, que é uma comida muito tradicional. Tem a questão do tempo de fermentação. Porque o que acontece? Quando o pãozinho de padaria, ele é fermentado muito rápido, porque a padaria tem uma demanda muito grande. Sim. Então, essa fermentação, o glúten não é bem trabalhado. Então, geralmente, tem muitas pessoas que ficam com processo de indigestão por conta desse glúten. Esse nosso pão, ele passa mais tempo fermentando. Então, o glúten é mais processado e não causa aquele desconforto. Ele Sim. traz mais leveza na alimentação. Olha só, gente, a diferença. E aí foi tão bom, mas tão bom que vocês acabaram criando até versões doces. Então, esses doces não são esses pães de base nutritiva. são, É um tá. outro pão que veio depois. Um outro modelo aí de pão. Uma outra versão. Certo. Aí o que a gente fez? A gente descobriu uma receita baiana que chama Pão Delícia. Sim. É uma receita bem tradicional lá na Bahia. E a gente trouxe ela pra cá, só que não só com o recheio de queijo, que é o recheio tradicional da Bahia. A gente colocou um monte de recheio doce, de recheio salgado, e a gente tem doce de leite, brigadeiro, frango, queijo, calabresa, beijinho, goiabada. Acaba sendo uma opção de lanche. Isso. Também Né, assim, você chegar e comprar, dá pra sua criança, também você comprar pra você, também acaba sendo ali uma opção de lanche, né? Isso. Um lanchinho da tarde. Além dos pães nutritivos, além dos pães delícia, você também agora tá com os panetones. Isso. Meu Deus, a mulher não para. Ela não para. Sou muito elétrica, tem que botar a mão na massa. Então, os panetones, eles têm esse diferencial também dos pães nutritivos, né? A gente Sim. deixa ele com uma fermentação mais longa, para que não traga esse desconforto na hora da alimentação, porque todo mundo ama panetone. Sim. E aí, o que a gente fez? A gente tinha alguns clientes que diziam assim, eu detesto panetone, aquele cheiro de panetone, eu detesto. Eu estou me reconhecendo nesses clientes. Então, a gente começou a fazer panetones também sem aquele cheiro de panetone, com gotas de chocolate branco, gotas de chocolate preto e também panetones salgados, que são esses aqui, ó.
panetones salgados. Aí a gente começou a fazer ele de parmesão, de calabresa e de frango. E aí a pessoa que não gosta do panetone, o tradicional panetone, ela pode trazer o panetone para a mesa natalina dela na versão salgada. Muito bem. Ali na outra mesa, vamos voltar para os cafés. E aí você começou com qual? Mário, foi com café cremoso? Foi com esse aqui, o primeiro café cremoso que eu fiz pensando na minha esposa, né? Mas aí você já fez com sabor ou você só fez ali o café? Não, eu fiz o mais simples mesmo, o tradicional. Depois que eu fui botando mais coisas, brigadeiro, doce de leite e por aí foi. Aí hoje você tem quantos sabores? Temos 9 sabores. 9 sabores. 9 sabores. Gente, é muito sabor. E cada sabor aí vai, tenho certeza que vai ter uma combinação. Isso mesmo. Tá, então a gente tem o quê? Você trouxe pra gente pra mostrar aqui. Brigadeiro. Trouxe esse de Pode brigadeiro. mostrar aí, ó, pra essa câmera aí. Isso. Trouxe aqui o meu de chocomenta, que o pessoal gosta muito. Sim. Trouxe o meu de beijinho e de doce de leite. Beijinho, doce de leite, gente. Olha, esse ainda tem aí uns 5. E aí você falou que o mais vendido dos cafés cremosos é o doce de leite. Doce de leite, cappuccino e paçoca. Nossa, qual o seu pão mais vendido? O meu pão mais vendido, acho que é o pão de macaxeira. O pão de macaxeira. O povo ama, né? Tô passada. Pão de macaxeira. Tá. Além dos cafés cremosos, você também trouxe pra mostrar pra gente? Isso aqui é uma cápsula de cappuccino. Eu tô passada. Tá, como é que funciona? Muito simples, é só... Você pode abrir, só... Calma, não é de comer, né? Não é de comer, é de beber. É de beber. Só dissolver ela no leite quente, misturar um pouquinho e tomar. Olha isso que tá aí na mão dele. Parece um bombom. Mas não é muito exatamente um bombom. É um bombom, mas é um bombom de cappuccino. É um bombom para beber. Não é legal você morder, talvez. Pode ser que, né, não fique uma coisa muito bacana. Mas aí você coloca ali na xícara. Leite leite quente, dissolve e E toma. tá tudo certo. Tudo certo, só beber. E você faz o quê? Só faz esse com chocolate branco ou também tem com chocolate Tem preto? com chocolate preto também. Ah, Também então tem tá? as duas versões. Isso. Duas opções. Duas Muito opções. bem, muito bem. Certo. Voltando agora para os cafés cremosos, que a gente estava falando sobre eles antes, né, da gente começar aqui a entrevista. O pessoal pode misturar com leite e com café? Isso, com leite e com café. Com leite ele fica mais suave, mas também fica mais cremoso. Sim. Agora com café ele já fica um pouco mais forte. Um pouco mais do gosto da cafeína, isso, né? Isso. E tanto pode ser quente como gelado? Tanto quente quanto gelado. Tanto Gente, quente quanto olha a gelado. facilidade, né? Quem não tá ali no tempo de fazer um cafezinho quente ou de esquentar o leite. Muito prático. Já Você pode. adoçado, já muito prático. Já tá Só misturar no leite. e Inclusive tomar. tem Muito sabores que simples. são bem refrescantes, né? Tipo menta e chocomenta. Sim. É muito refrescante, assim, pra você tomar pós-almoço. Muito refrescante. Dá Lá pra em casa é ela. até sobremesa. Depois do almoço, um cafezinho gelado. É lei. Tem lei. que ter. Tem que ter. E aí também você trouxe esse da garrafinha. Esse aqui. Certo. Esse aqui é o nosso café gelado mesmo. Aqui. Ele saía para tomar, para consumir gelado. Isso. Certo. Isso aqui. E aí eu tenho outra pergunta. Já pega ele daí da garrafinha, já coloca na xícara ou no copo e toma? Isso. Diretamente? Pode até tomar na Diretamente, garrafinha. Prontinho ele, prontinho. Ai, já tá. Pode até tomar na garrafinha. Eu tô amando, pode tomar na garrafinha. Eu tô amando essa facilidade que vocês trouxeram para os produtos de vocês. Isso. Porque é tudo muito prático, é para você pedir, fazer o seu pedido e já consumir ali na hora, Isso. né? Que legal. Eu acho que muito uma coisa bem. que vale lembrar é que tipo, muitos produtos vieram para essa versatilidade por conta Sim. dos clientes. Ah. Porque a gente tem uma escuta muito ativa, assim, a Sim. gente tem Gosto disso. tem essa coisa com o cliente muito próxima. Então, muitos clientes viram amigos nossos. Sim. E aí, por exemplo, o café de chocomenta. Foi uma cliente antiga nossa que ela falou, eu preciso de um café com sabor de chocomenta. E aí, ele foi criar o café de chocomenta. Aí, esse pãozinho, tinha cliente que sempre comprava nutritivo. Ela falou, você precisa fazer pães em versões menores para as crianças levarem para a escola, Sim. para lanchar. Gente, vamos criar um pãozinho menor. Então sempre tem É. esse contato com o cliente, né? E aí- Isso faz diferença, né? Isso. Esse café que já vem pronto para tomar foi isso também, né? Isso. O pessoal pedia, tem um café que já vem pronto, abriu, tomou? Já quero. Sim. A gente pensou e fez esse e todo mundo gosta. Gente, que coisa boa. E aí agora vamos falar, vamos até já mostrar aí as imagens que tá passando. sair daqui, Coloca né? aí para todo Deixa eu mundo sair dar daqui. uma olhadinha.
Esses aí são os pães artesanais, né, nutritivos. Isso. E aí vocês foram também fazendo outras versões, né? Que eu tô vendo ali aquele pão que é Isso. maior. Aquele pão tem 1 quilo. 1 quilo? Quilo de pão. 1 quilo de pão. É Então ótimo um pra pão uma que você compra pra festa. família inteira. Exato. Você pede o quilo de pão e olha, você já tá passando aí a versão tanto, né, dessa aqui grande, como essa Isso. versão mais menor, Isso né? mesmo. Olha isso, gente, que coisa linda. Esse é o pãozinho da Alicia de calabresa. Tá, aí vocês foram também criando todos os Isso, sabores, isso. né? Muito. Goiabada? Doce de leite. Doce A gente de tem ele leite. aqui hoje. Sabendo que essa equipe da TV Mar parece que vai passar Ó, bem, o panetone de viu? frango da gente. Olha, o panetone salgado. Olha esse! Gente, isso aí são alguns, tá, dos produtos que a gente tá mostrando para vocês. Que inclusive até eu coloquei essas imagens porque eu já queria fazer essa pergunta agora. A gente tá chegando no final de ano. E final de ano, geralmente o pessoal gosta muito de presentear. As empresas gostam de comprar brindes para os colaboradores, para os clientes. É uma ótima opção investir no produto de vocês. Perfeito. Perfeito. E a gente tem embalagens mais assim presenteáveis, né? Para Sim. lembrancinha. Por exemplo, isso aqui, ó. Ela é uma embalagem que serve para presentear. Certo. Os cafés por si só é um presente incrível, né? Sim. Essas cápsulas de cappuccino. Ó, quem é esse? Esse é o Darwin. Esse é o Darwin. Olha aí o Darwin. O Darwin é o nosso bebê. Ai. E ele trabalha no setor de degustação. Sim. Todos os produtos passam por ele antes de entrar no cardápio. Muito bem. Olha aí o casal tomando cafezinho. Ó, essa é uma versão presenteável. Olha que lindo. De Você cesta. montou um kit, uma Sim. cesta. Isso. Olha essa também. Que legal. Olha, essa só de café. Só de café essa daí. Para os amantes de café, né, não, Mária? Que coisa boa. Essa é Olha a essa. Gente, que coisa mais linda. Ó. Muito bem, ó. Pães artesanais feitos com bases nutritivas. Só um pouquinho do trabalho deles para que vocês possam conferir. E aí, quem quiser, né, contratar ou, enfim, pedir alguma coisa para vocês agora para esse final de ano. A gente tá vendo aqui, além dos cafés, a gente também tem os panetones, né? Isso. É só entrar em contato. Sim, a gente está no Instagram, na página colherdepão.mcz. Quem entendeu? colherdepão.mcz. Colher de Então, a gente está lá, sempre disponível, sempre ouvindo as demandas e sempre buscando criar coisas novas. Que coisa boa. Dentro dessa Muito bem. temática do pão e café. Ótimo. Então, se você quiser ir presentear os seus colaboradores, se você quiser presentear os seus clientes, quer dar presente para algum amigo agora nesse final de ano, eu acho que essa é uma ótima opção. Você já entrega ali, ó, o pão nutritivo, né? Com também aquele cafezinho que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, vai aprovar demais. E aí, quais são os planos para 2023? A gente já está nessa reta final do ano, né? Estamos. Tem A que gente já está cheio de perguntar. planos. Ai, que coisa boa. Gosto disso. Então, a gente está buscando aumentar a produção, porque a gente não está mais dando conta. Sério? Sério, porque atualmente a gente trabalha na cozinha da nossa casa. Sim. Mas aí a gente começou a não dar mais conta, porque o pão e o café foi tomando conta da casa. A gente ficou sem espaço. Hoje não tem mais mesa, né? A não tem mesa é mais só mesa, café e exato. pão. Não tem mais mesa. Não tem mesa, não tem fogão, não tem geladeira, tudo no pão. É só pão e café, pai. É só para guardar o pão e o café. Então a gente começou ficando sem espaço e aí os nossos planos agora é aumentar o espaço, aumentar a produção, de repente contratar alguém para trabalhar com a gente. Ai, que coisa E boa. estamos trabalhando num projeto novo, né? Que é abrir um cantinho do café. Por quê? E esse cantinho é no nosso jardim. Sim. Por quê? Muitas pessoas viam nos stories a gente tomando cafezinho de fim de tarde no Sim. jardim. E aí começou, quando é que vocês vão deixar a gente ir aí tomar café? Eu falei, não, gente, é nossa casa. E aí começou essa coisa de, como é bonitinho, suas plantas, esse cafezinho. Acho que vamos abrir o nosso jardim para receber os nossos essas pessoas clientes. também, né? Então hoje o nosso projeto para 2023 é esse, né? Aumentar a produção e abrir nosso jardim. Gente, você imaginava isso, Mário? Imaginava, assim, eu acho que desde o começo a gente tinha um produto muito interessante, Você já diferente. sabia, né? Eu percebi que trabalhasse, estudasse nisso, a gente ia crescer cada vez mais. Que legal. E você, Laís, também? Não. Você não, ao contrário Não, dele, você não, e hoje eu vinha sei. perguntando pra ele isso. Eu falei, não, tu imaginava que a gente ia, tipo, parar de trabalhar os dois, trabalhar só com pão e café, viver disso, pensar em aumentar o negócio. Porque eu não conseguia ver isso, assim, pra mim, no começo era só aquela coisa, vamos fazer enquanto eu arrumo um emprego. Sim.
sabe? E aí depois eu falei, não quero mais trabalhar em outro lugar, quero ficar aqui, perto do Darwin, cuidando da minha casa, fazendo pão, fazendo café. Oh, gente, que coisa linda, que coisa boa. Eu fico tão feliz por vocês, por conhecer a história de vocês, porque eu sei que vocês também conseguem inspirar outras tantas pessoas que estão nos assistindo. Eu preciso encerrar por causa da hora? Não queria, mas preciso, infelizmente. Mas eu queria que vocês então reforçassem os contatos, né? Para quem está nos acompanhando, nos assistindo e quiser conhecer mais sobre o Colher de Pão. Vamos lá. Muito fácil encontrar a gente. Chega lá no Instagram ou até no Google mesmo, coloca colherdepão.mcz. Você vai encontrar o número, o contato, todas as fotos dos nossos produtos, todos os vídeos, tudo certinho. Muito bem. Então, colherdepão.mcz, não é isso? Esses aqui, ó. Laís, Mário, obrigada mais uma vez pela presença de vocês, por virem aqui contar um pouquinho, né? Compartilhar essa história, compartilhar como foi que surgiu o negócio de vocês, como é que tá indo, quais são as opções. A gente sempre fica muito feliz de recebê-los. Muito, muito obrigada. Ai, a gente agradece. E mais sucesso. Vocês merecem, Maravilha. viu? Obrigada. Que energia boa de vocês. Obrigada. Olha, eu vou aproveitar aqui que a gente tá com essa câmera para já encerrar o programa. Obrigada também a você pela sua companhia. Nós voltamos amanhã a partir das 9 horas da manhã. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até mais. Oral Unique. Cada sorriso é único.